E nessa rodada de entrevistas com os candidatos para o cargo de conselheiro tutelar, hoje eu, Gilmara do Carmo, juntamente com os meus colegas Davi Traspadini e Mirela Carvalho, estaremos entrevistando Tatiane Batista, uma das candidatas para o cargo. Boa noite, Tatiane, seja bem-vinda ao nosso espaço e obrigada por topar essa entrevista com a gente. Boa noite a todos, eu que agradeço. Por que você se candidatou para conselho tutelar? Qual a tua motivação pessoal para isso? Eu me candidatei porque eu quero mudança. Eu quero que as pessoas vejam um conselho onde há mudança, um conselho bem visto, um conselho onde as pessoas podem ir lá procurar e ser resolvido o problema, a sua frustração, a sua situação. Eu quero mudar, eu quero agregar com o meu conhecimento. Sou bacharel em Direito, então eu tenho conhecimento a agregar ao conselho. Eu quero acrescentar esse órgão tão importante na nossa cidade. Boa noite, Tatiane. Boa noite. Você é bacharel em Direito e eu entendo que as decisões tomadas, dentro do conselho são decisões tomadas junto ao colegiado. Você, com a formação, você falou que trabalhou com ECA, durante a sua formação. Como você está disposta a lidar com possíveis conselheiros que viriam a ter opiniões muito divergentes e que talvez não caminhassem com o ECA? Como que você estaria disposta a lidar lá dentro com situações, se você chegasse a enfrentar situações como essa? Primeiramente, é por isso que essa eleição é bastante importante. Porque a partir do momento onde o eleitor tem condições de escolher 3 pessoas, ele precisa colocar essa semelhança entre os 3 candidatos. Porque, na verdade, muita gente fala da experiência. A experiência conta também com conhecimento. Eu acho que se caminharem juntos é bem bacana. Então, diante dessa situação, eu creio que tudo à base da conversa. Quando você entende da situação, que você mostra diante daquele outro colega que ele não está tendo aquela mesma ideia, eu creio que você precisa fazer de tudo e usar dos seus argumentos, do que o ECA realmente propõe, porque a gente tem que seguir a lei. Você não tem o que fazer a mais do que a lei. Então, você tem que mostrar ao seu colega o que está ali e que precisa ser seguido na íntegra. Então, por isso que a eleição é importante. Escolher 3 pessoas, 3 perfis parecidos, 3 pessoas que estão ali engajadas pela mesma causa. Como tu pretende lidar com futuras situações dentro do conselho, sabendo que tem uma necessidade de manter separado a vida profissional da vida pessoal, e isso envolvendo todos os tópicos, como crença, religião, política, que a gente sabe que pode ser algo que possa vir a pesar na hora de tomar decisões lá dentro. Quando na faculdade, a gente sempre ouve falar de imparcialidade, Na faculdade, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, ela tem que ter isso. Lá, a conselheira Tatiane, ela é imparcial. Diferente das situações fora dali. Então, a gente tem que ser imparcial nessa situação. A gente tem que ter um olhar acolhedor, crítico, mas aonde aquilo não te acarrete nenhum tipo de frustrações fora dali e ali também, Então, eu creio que a gente tem que ser imparcial. Eu, Tatiane, vejo dessa forma. Tatiane, o que seria ser imparcial? Ser imparcial é você não tomar partes, não pesar cada lado. Assim, você ser imparcial naquela situação. Você realmente seguir a lei, você seguir as diretrizes, os trâmites. Você acha que, para além da imparcialidade, a pessoa precisa ter também uma sensibilidade para lidar com as situações com as quais você vai encontrar dentro do Conselho Tutelar? Por isso que eu vou puxar a sardinha aqui para as mulheres. Porque a sensibilidade está, nossa, assim, flor da pele. Então, assim, conselheira mulher, eu, Tatiane, vejo que é uma sensibilidade muito grande, é a compreensão muito grande. Porque a gente, assim, quem não é mãe, mesmo quem não é mãe, se depara diante de uma situação
de violação de direitos, você ali, aí vai ter a imparcialidade, a tua sensibilidade em resolver aquela situação, mas você também não vai se envolver pessoalmente naquele caso. Você vai seguir a lei, você vai seguir o que a lei propõe e resolver aquele conflito. Me fala um pouco sobre a tua trajetória até essa decisão de se tornar conselheira, de entrar com uma candidatura, desde o seu curso de Direito e, enfim, outros trabalhos que você tem desenvolvido. A minha mãe é educadora. Durante 12 anos ela trabalhou numa escola. E a minha mãe, eu sempre presenciei aquela situação da minha mãe tratar as pessoas. Porque assim, o Conselho Tutelar é pessoas diretamente. Então você tem que tratar muito bem, porque a pessoa que ela vai ali ao Conselho Tutelar, ela tá precisando mesmo. Ela quer uma solução. E a minha mãe, por ser educadora, eu sempre vi a forma que a minha mãe trazia aquela situação, a forma que a minha mãe tentava resolver, tratar aqueles alunos, as famílias. E lá em casa a gente fala de direito o tempo todo. Meu irmão é advogado, então, tipo assim, volta e meia a gente sempre fala, né? Uma coisa ali é vivo na nossa vida, no nosso cotidiano. E depois que eu saí da faculdade, eu fui ser mãe. Me casei logo, fui ser mãe. Já tinha uma filha tenho uma filha de 16 anos. E até chegar aqui, eu sempre vim estudando. Parava um pouquinho, voltava, retomava. Porque assim, né? Mãe, esposa, né? Então, tudo estudante. Então, a hora você tem que dar uma pausinha em certas coisas para poder. E de uns 2 anos pra cá, eu venho me dedicando bem ao direito. Eu venho, assim, me engajando nessa situação. Nesse curso que eu amo, sabe? Eu quero me tornar uma futura advogada. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer o que eu me propus a fazer quando eu comecei a faculdade. Você comentou mais cedo que a tua monografia foi em relação ao ECA, né? Me interessa nesse sentido, porque o Conselho Tutelar, ele tem como base central as disposições do ECA. Né? A aplicabilidade dela vai ser, enfim, dependendo da situação do município, coisa desse sentido. Mas qual foi o seu olhar sobre o ECA nessa monografia e como que isso pode, inclusive, te ajudar nas suas, enfim, tomadas de posições ou nos trabalhos que você vai desenvolver dentro do Conselho? Eu falei sobre a lei da palmada. Todo mundo imagina que você não pode bater no seu filho e educar. Não é assim. Então, assim, quando despertou isso em mim, que assim, até os meus colegas da faculdade ficaram, Tatiane, uma lei nova, como é que você vai disseminar ela assim, dessa forma, na monografia? E eu aceitei o desafio. Eu me propus e aceitei o desafio. E realmente, a lei, ela precisa ser mostrada para as pessoas que você não pode tratar o seu filho de forma cruel, degradante, vexatória. Isso não. Você pode educar. Quando ele fala a lei da palmada, você pode educá-lo, mas não dessa forma que espanca, que use o excesso. Então, assim, as pessoas precisam entender que desde que o mundo é mundo, há uma palmada, né? Para repreender. E às vezes também só uma conversa, só um olhar diferente, só um perguntar por que isso, o que que você quer, é muito importante. Então, essa situação para mim é muito especial, é muito mesmo, porque na verdade o Conselho Tutelar, eu quero que as pessoas saibam o que ele é, para que ele serve. Eu vou lá, vou ser atendida, sabe? Vou ser instruída, vou sair de lá com o conhecimento que eu fui buscar sobre aquela situação, mas com outro também. Então tem que mudar isso. Precisa mudar. As pessoas precisam olhar para os órgãos, não em nada em troca, mas para acrescentar na tua vida. Eu tenho mais uma pergunta. É uma pergunta mais pessoal, assim. Como tu tem lidado com o estresse dessa candidatura, assim? Tipo, nervosismo, se tu já... sabe? Na situação que nós vivemos no mundo, no Brasil, você precisa dar conta financeiramente da tua família. De você, das coisas do dia a dia. Eu não vou ser hipócrita, que vai ser o útil e o agradável, né?
Mas eu vejo que o Conselho Tutelar hoje em dia se tornou um emprego, não uma causa. Então essa campanha, ela me mostrou, quando eu entrei, achei que fosse uma coisa bem branda, bem bonita. Todo mundo seguro na mão de todo mundo bacana, vamos lá e tal. Quem ganhar vai ser bem-vindo, nós estamos ali. Mas essa situação me deixou meio assim, retraída, porque eu vi que estavam assim, denegrindo um colega. E a gente tem família, a gente tem uma reputação. Então, assim, a gente tem tudo a zelar. Então, eu não vou fazer das minhas... perder os meus conceitos, a minha educação em troca disso. Tô ali por uma causa, como outros colegas também estão. E outros não. Mas essa situação me deixou assim eu fiquei meia triste. Falei até assim pro meu marido, assim, eu nunca vi uma coisa dessa. As pessoas brigando, gesticulando e tal, e questionando, e a ferro e fogo. Então, mas assim, a gente acredita em Deus, né? E vai e coloca nas mãos dele. E seja o que Deus quiser, né? O trabalho foi bem feito. Eu, na minha candidatura, na minha campanha, eu segui a lei riscamente, sabe? Na risca, na íntegra. Eu procurei o máximo, estou procurando até, né? Porque não acabou ainda. Fazer tudo que a lei propõe e todas as vedações dela. E tô aí. Bom, então agora tu pode ficar à vontade para fazer tuas considerações finais e dizer pra gente por que a gente deveria votar em você nessas eleições que estão se aproximando. Olha, vocês precisam realmente, a população precisa ir à urna, às urnas no domingo, sair de casa com aquele empenho, com aquela satisfação de fazer a diferença. É um voto facultativo, não obrigatório. Se torna melhor ainda, porque assim, eu vou lá sem promessas nenhuma. Eu vou lá exercer a minha cidadania hoje. Então, o dia 1º de outubro, vote em mim, Tatiane Batista, número 4. Faça a diferença. Você tem o poder de mudar. Você tem o poder de mudar a visão do Conselho Tutelar. E eu estou para poder mudar, para colocar para agir, para frente. Um órgão tão bonito, tão importante, que está escondido. E eu quero mostrar o poder que ele tem. O que ele pode fazer pela população de Rondon do Pará. Muito obrigada. Vote 4. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Agora a gente só tem que esperar o resultado sair. Ah, tá bom. Seja o que Deus quiser. Aí, segunda-feira, domingo, segunda, nós estamos sabendo aí. Muito obrigada. Eu agradeço vocês. É uma oportunidade ímpar estar aqui. Eu não conhecia nem o estúdio, sabe? Eu cheguei ali, fiquei assim... Falei até pra moça que me trouxe, fiquei pensando, nossa, Rondon ganhou muito, né? Então, assim, é muito importante. Eu admiro o trabalho de vocês, porque estar diante de um microfone, de câmeras, realmente é impacto, né? Então, agradeço muito a vocês.